Olá, irmãos, irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no nosso estudo bíblico semanal e, como vocês sabem, seguindo o nosso circuito bíblico. Estamos lendo a Bíblia inteira como igreja ao longo das semanas, com textos já pré-estabelecidos. E hoje nós estamos na semana 4, ou na quarta semana, e um desses textos é o Salmo 19. Eu queria ler com vocês o Salmo 19 inteiro. Aí a gente lê o Salmo e depois a gente chora, tá bom? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no Salmo 19. Se você não puder ler agora, porque você está ouvindo essa mensagem, eu peço que você preste atenção na leitura. Salmo 19 diz assim: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Eu peço a tua direção nesse momento. Peço que o Senhor fale conosco, abra as nossas mentes, os nossos corações, prepare o nosso espírito para que a gente receba a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, seguinte, como que você conhece Deus? Como que você conheceu Deus? Como você conhece Deus hoje? Não como no sentido de como Ele é. Como que qual foi o caminho que você fez para conhecer Deus? Quais foram as ferramentas ou os estudos ou as pessoas, como isso se deu? Aqui nesse salmo, Davi ele faz uma homenagem ao fato do como Deus se revelou a nós. Aí, por conta disso, o título da mensagem de hoje é O Impacto da Revelação. O impacto da revelação. A teologia diz que, e eu concordo com isso, que existe o livro da natureza e o livro das palavras. Isso é só uma forma de expressar. Deus se revelou através da natureza. E Deus se revelou de forma diretiva, prática, intuitiva, por querer, como Ele quis, se revelou nas palavras. Então, quando você olha para a natureza, é possível que você chegue a algumas conclusões. Só que essas conclusões não conseguem ser pontuais, apresentativas, elas não te apresentam uma pessoa. Como assim, Pedro? Por exemplo, é possível que você olhe para a grandeza da natureza e você fale assim, uau, isso está muito organizado. Isso está muito bonito. Será que alguém fez isso? Então você pode chegar a uma conclusão.
possível, tá? Nem todos os seres humanos fazem esse caminho. Você pode chegar a uma conclusão. Alguém fez isso. Existe um Criador. Só que aí você não sabe quem é esse Criador, como ele fez, você não sabe nada sobre ele. Então a natureza te mostra algumas coisas não pessoais. Ela te mostra coisas gerais. Estou tentando escolher as palavras para ficar mais fácil. Já a Bíblia, o livro das palavras, ele vai de fato te revelar afirmações pessoais. Então ali Deus, o Criador, vai se revelar, ou se revelou. Então a pergunta que eu fiz no começo foi: como você conheceu ou como você conhece Deus? Então vamos ler o Salmo de novo, Salmo 19, e vamos entender o que Davi, ou vamos aprender junto com Davi, ou vamos perceber o caminho que Davi fez para mostrar qual foi o impacto que a revelação de Deus fez na vida dele. Olha o começo, ó. Verso 1 ao 4. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso o quê? Da glória de Deus, ao outro dia. Uma noite o revela. O quem? Deus. Uma noite revela Deus a outra noite. Sem discurso e nem palavras. Então, como que uma pessoa se comunica sem palavras? Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, aqui ele está usando de um artifício poético, né? Ele fala que não tem palavra, mas depois ele fala que a palavra está espalhada por toda a terra. Então, vamos devagar. Os céus declaram a glória de Deus. Davi está contemplando a natureza e está dizendo assim: isso tudo é tão grande e tão poderoso que não é possível que isso tenha vindo de algum outro lugar a não ser de um Criador. Isso é Davi falando. Quando ele contempla a grandeza dos céus, imagina você numa situação, se você já foi para uma cidade bem do interior, onde você consegue ver bastante estrelas no céu, ou onde quando o dia está claro e você vê aquele céu azul, cheio de nuvens assim, não nuvens de chuva, né? E faz aquele desenho bonito no céu e você vê a imensidão do céu. Não sei se você já teve esse momento de contemplação e você parar, como Davi parou, e falar assim: os céus declaram a glória de Deus, declaram o poder desse Criador, declaram a criatividade, declaram a grandeza. Porque se ele fez algo desse tamanho, uma coisa que ele é grande, né? Então os céus vão declarar coisas, os céus vão falar coisas. Depois ele vai falar sobre o sol, ele vai falar sobre o dia, ele vai falar sobre a noite. No sentido geral, a natureza nos apresenta muito sobre Deus. Então, novamente, a natureza não nos apresenta Deus. Ela nos apresenta características desse Deus. Como assim? Então, quando você olha para a natureza, que é obra da criação das mãos de Deus, quando você olha para a natureza, você contempla características de Deus: poder, grandiosidade, criatividade, cuidado, apreço pela beleza e por aí vai. Como ele se preocupa com coisas grandes, como o sol, como os oceanos, como pedras gigantescas, e como ele se preocupa com coisas pequenas, como as formigas, como os insetos, as abelhas, ou até o mundo microscópico, que aí já não dá para a gente ver a olho nu. Então, quando você para contemplar, ou para realizar, ou para perceber, para pensar sobre, você consegue chegar a algumas conclusões. Só que essas conclusões não dizem para você quem esse Deus é.
Por coincidência, hoje, foi uma coincidência divina, hoje, enquanto eu lia um livro do C.S. Lewis, ele falou algo que eu até publiquei nas minhas redes sociais e que tem a ver com a mensagem de hoje. Eu escrevi aqui a citação. Ele falou assim, C.S. Lewis falando no livro Os Quatro Amores: a natureza nunca me ensinou que existe um Deus de glória e majestade infinita. A natureza não me ensinou isso. Eu tive que aprender isso de outras maneiras, nas palavras. Mas a natureza fez com que a palavra glória tivesse um significado para mim. E eu não sei onde mais eu poderia ter encontrado esse significado. Olha que bonito isso. A natureza não me ensinou o que era a glória de Deus. Eu tive que aprender o que era a glória de Deus em outro lugar. Ele estava se referindo ao texto sagrado. Mas quando eu aprendi o que era a glória de Deus, eu aprendi, mas eu só entendi o que era a glória quando eu olhei para a natureza. É o que Davi está falando aqui. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala ao outro dia e uma noite o revela a outra noite. Agora vamos pular para o 7, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Então ele saiu da natureza, ele está fazendo um caminho, o caminho da revelação. Ele saiu, ele estava contemplando a natureza. Agora ele veio para o livro. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor, vamos, a grosso modo, para facilitar aqui a nossa vida, vamos dizer que a lei do Senhor é a Bíblia Sagrada. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor, também os testemunhos, o que está escrito na Bíblia, são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor, os preceitos que estão escritos na Bíblia, são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Olha que interessante. O salmista estava contemplando a natureza e falou que na natureza ele viu a glória de Deus. Agora ele vem para a Bíblia e ele vai nos mostrar o que a Bíblia revela de Deus e o que essa revelação faz em nós, por isso o impacto da revelação. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Então, esse Senhor, que eu vi a glória na natureza, ele deixou uma lei. A lei desse Deus é perfeita e ela revigora, ela devolve a energia, ela reanima a minha alma, ela revive a minha alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Você pode acreditar nesse livro. E os testemunhos tornam sábios os inexperientes. Então, quando você, além de contemplar a grandeza de Deus na natureza, quando você desce um degrau e vem ler a Bíblia, você se depara com testemunhos justos desse grande Deus Criador, e os testemunhos desse Deus Criador, eles, além de revigorarem a sua alma, eles te tornam sábios. Eles pegam pessoas, os testemunhos, pegam, modo de dizer, pessoas que eram inexperientes, e ao ter contato com esse testemunho, elas são transformadas. Perceba, você não foi transformado vendo o pôr do sol. O pôr do sol te revelou alguém. Aí você, uau, existe alguém. Onde será que esse alguém se revelou mais? No texto sagrado. Aí quando você conhece esse alguém, quando você vai para o texto sagrado, quando você vai para a palavra, essa palavra te transforma. Por isso nós cremos num Deus pessoal, não num Deus genérico. Nosso Deus, ele tem nome, ele deixou características dele escritas, ele deixou gostos e desejos dele, as leis, o que ele gosta, como ele gosta, o que ele espera que nós façamos. Ele se revelou a nós. E uma vez que você é impactado por essa revelação,
essa revelação te transforma também. É como você estar exposto ao sol. Você não consegue estar exposto ao sol sem sentir o calor dele, a não ser que você esteja protegido por algo, aí você não está exposto ao sol. Se você estiver, ou quando você está exposto ao sol, você não tem escolha. Uma vez que você está na presença do sol, o sol vai te aquecer. Uma vez que você está em contato com a palavra de Deus, aquela palavra vai te transformar. Essa é a beleza da revelação de Deus. Se não fosse assim, nós não conseguiríamos. O texto sagrado diz, o Senhor Jesus diz, vós estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Ou seja, vocês estão limpos simplesmente porque vocês me ouvem. E as palavras que saem de mim, Jesus, são banho para vocês. Purificam vocês. Voltando para o Salmo. 8. Os mandamentos do Senhor são límpidos, são puros e trazem luz aos olhos. Antes nós éramos cegos. Antes nós não víamos. E uma vez que você se deparou com a revelação de Deus, você foi curado da cegueira espiritual. Aquilo trouxe luz aos seus olhos. É interessante que isso tem tudo a ver com a citação que eu li do Lewis. Por quê? Porque a natureza não mostrou para ele a glória de Deus, ele aprendeu a glória de Deus no livro, a Bíblia Sagrada, só que depois que ele aprendeu o que era a glória, ele viu a glória num lugar que ele já tinha olhado antes, mas não tinha visto. Olha que beleza, olha que bonito isso. Então, uma vez que você tem os olhos abertos, você passa a ver a vida de uma maneira completamente diferente. Você olha para as mesmas coisas, elas são as mesmas coisas, só que com outros tons, com outras cores, com outros significados, mesmo sendo as mesmas coisas, porque você teve os olhos transformados por conta da revelação de Deus, por conta de quem Deus é. Verso 11, vamos pular para o 11. Por elas, as ordenanças do Senhor, as leis, a meditação, por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes os mandamentos, a lei e os preceitos. Além da gente ter, deixa eu pegar aqui, do verso 7 para frente, qual o benefício de estarmos em contato com a lei do Senhor. Revigora a nossa alma, nos torna sábios, dão alegria ao coração e trazem luz aos olhos. Aqui no Salmo ele cita esses pontos positivos. Revigora a alma, nos tornam sábios, alegria ao coração e luz aos olhos. Aí ele vai falar no verso 11. Por elas, mandamentos, leis, advertências, por elas o teu servo é advertido, por elas o teu servo é ensinado, e há grande recompensa em obedecer-lhes. Então, o impacto da revelação de Deus é que não é algo passivo. Agora chegou a nossa vez. Então você saiu da natureza, veio para o livro, você conheceu Deus, porque Deus se revelou a você. Louvado seja Deus por isso. Foi Ele que se revelou a nós. Deus se revelou a você. Você encontrou prazer nisso, sentido, aquilo contemplou seus anseios, respondeu suas dúvidas. Não todas, mas pelo menos as existenciais, aquilo te abraçou, aquela revelação te abraçou de um jeito que agora você anda em obediência a ela. Agora você devolve a ela. Agora você corrige o seu rumo, corrige o norte da sua bússola, você corrige os seus amores. Então, antes você amava coisas porque você via errado, você estava com a vista turva, a vista espiritual turva, e você amava as coisas erradas. Uma vez que você conheceu o amor verdadeiro que é Jesus Cristo, Ele se revelou a você, você encontrou descanso para a alma, a sua alma foi revigorada, os seus olhos espirituais foram abertos, agora você começa a corrigir a rota. E Davi fala que há prazer, há recompensa em obedecer-lhe. Além disso tudo, além dele ter criado tudo e revelado a glória dele a nós,
E, no nosso caso aqui, depois de Davi ter nos salvado, além dele nos ter salvado, ainda há recompensas em obedecer-lhe. 12. Quem pode discernir os próprios erros? Qual é a recompensa, irmãos? Olha essa pergunta. Quem pode discernir? Quem pode entender os próprios erros? Ninguém. Se você pudesse, você não erraria. Você só sabe que você erra hoje porque provavelmente você já teve contato com a palavra de Deus. Quem não teve contato com a palavra de Deus, seus amigos do trabalho, eles continuam vivendo a vida e eles não estão preocupados se eles estão errando, se eles não estão errando, eles estão vivendo daquele jeito. Quem pode discernir, quem pode entender, quem pode explicar os próprios erros? Ninguém, né? Ele não responde a pergunta, porque a pergunta tem a ver com a recompensa do verso anterior. Há recompensa em obedecer a Deus. Quem pode discernir os próprios erros? Aí ele fala, absolve-me dos que eu desconheço. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós sobre os erros que nós cometemos sem saber. Uma vez que eu tive contato com o Senhor abriu a minha vista, eu percebi os passos errados que eu estava dando. E agora eu estou tentando corrigi-lo. Aí nessa sequência lógica, né, nessa sequência racional que Davi está fazendo, ele fala, Senhor, me absolve, me desculpa, me perdoa daqueles pecados que eu nem sei que eu estou cometendo. Porque os que eu conheço, eu já estou tentando resolver. Ele continua no 13. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Olha o caminho que ele faz. Você está percebendo esse caminho? Imagina que você tem que imaginar isso. Isso aqui é uma poesia. Então você tem que sair do mundo real e ir para o mundo dos poetas. Você está sentado na varanda de uma fazenda vendo o pôr do sol. Tá? A coisa mais linda. A paisagem mais linda que você está vendo na sua vida. Não tem barulho de carro, não tem pessoas, não tem nenhum barulho, não tem nenhum ruído a não ser a natureza, os pássaros. E você está vendo aquela cena. E aí aquilo toca o seu coração. Aí você volta para dentro de casa e se depara com uma Bíblia. Aí você começa a ler a Bíblia. E aquela leitura vai te confrontando. E aquilo vai te confrontando. E você vai se sentindo mal pelo seu pecado e você cai de joelho diante da revelação e você se entrega para Jesus. Uma vez que você se entregou para Jesus, você sentiu um prazer que você nunca sentiu na vida antes. E você sentiu uma proteção e um abraço e um amor que você nunca tinha sentido antes. E agora você está leve. A ponto de falar, Senhor Deus, eu quero te agradar tanto, me desculpa pelos erros que eu estou cometendo sem saber que são errados. Aí ele continua. Davi continua. E ele olha mais adentro ainda da nossa humanidade. E ele fala, me livra dos pecados intencionais. Me livra daquilo que me dá prazer, onde eu deveria ter prazer no Senhor. Me livra daquilo que eu acho que eu preciso quando eu deveria precisar do Senhor. Me livra daquilo que sacia a minha alma quando a minha alma deveria estar saciada no Senhor. É uma oração. Depois que ele contemplou a glória, viu a revelação, olhou para dentro, foi transformado pelo impacto da revelação, ele cai de joelhos e fala o quê? Maldito homem que sou. Não consigo sozinho. Me livra dos pecados intencionais. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Em nome de Jesus, que eles não me dominem. E por fim, ele termina quase como uma oração, verso 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Minha rocha de natureza, ele estava na natureza, contemplando a natureza. Então ele usa um exemplo da natureza. Minha rocha e meu resgatador tem a ver com a revelação de Jesus no texto sagrado. Então o Senhor, que é o Deus da natureza, o Deus do real, o Deus do físico,
o Deus do humano, o Deus aqui das coisas humanas que eu posso pegar. O Senhor que é o Deus que criou tudo isso. O Senhor é minha rocha, é onde eu estou firmado. Mas o Senhor também é o meu resgatador, pagou o preço para resgatar a minha alma. E que as palavras da minha boca, Senhor Deus, e a meditação do meu coração, isso é muito importante para nós. Deus não vive só de palavras da nossa boca, tá bom? Deus não deseja só as palavras da nossa boca. Deus deseja a meditação do nosso coração. Então não adianta eu falar eu te amo com o coração amando outra coisa. Não adianta. Não adianta eu falar minha vida é tua com o coração entregando a vida para outra coisa. Para Deus não importa o que você fala. Importa de onde vem o que você falou. Importa qual é a meditação do seu coração. O que o seu coração está dizendo de verdade. Então, ele fala assim, Senhor, receba as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Então, o que esse salmo ensina para nós, além do impacto da revelação de Deus, da revelação da natureza, o livro da natureza, da revelação da Bíblia, o livro das palavras. O que esse salmo ensina para nós é que nós devemos nos permitir ser impactados por Deus de tal maneira que mais do que o calor do sol que aquece o nosso corpo, que a gente sente, mais do que isso, a palavra de Deus em nossas vidas não pode ser só como um raio de sol que aquece o que está do lado de fora. Mas tem que ser algo como o pão que a gente põe para dentro, ou como o ar que nós respiramos. Tem que ser essa figura de linguagem que entra em nós e transforma o nosso íntimo. Transforma o nosso íntimo. Então que nós possamos ser os crentes que são tocados pelo sol, tocados externamente pela revelação de Deus, mas que são transformados por dentro pelo pão, que é Jesus Cristo. Que nós possamos comer desse pão, que nós possamos beber desse vinho, para usar a analogia que o Senhor Jesus fez. Comer da carne dele, beber do sangue dele, e que nós possamos ser um com ele. Não só como alguém que é um com o sol, sentado, sendo impactado pelos raios, mas mais do que isso, se eu pudesse usar uma outra linguagem bíblica, mais do que alguém sentado na rocha sendo impactado pelo raio de sol, é como alguém que mergulhou no oceano e ele é um com o oceano. Um com o oceano. Quem vê de fora não vê mais o Pedro, só vê o oceano. E onde está o Pedro? Mergulhado no oceano. E se o oceano vai para lá, o Pedro vai para lá. E se o oceano vai para cá, o Pedro vai para cá. Então que nós possamos ser um com Deus, do lado de fora e do lado de dentro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.